aqui nesta noite, que está protelando o chamado de Deus, que está adiando, dizendo: primeiro vou cuidar dos meus sonhos, primeiro vou cuidar dos meus projetos, e você está tentando empurrar com a barriga. Mas eu quero dizer: Deus é mais forte do que você. Ele chamou você para uma maravilhosa obra, e você precisa nesta noite se entregar ao chamado que Deus tem para você. Aleluia! Este chamado, ele é irresistível, porque Deus não erra na escolha. Deus não erra no chamado. Quando Deus chama alguém, Deus não colocaria a mão na cabeça e dizer: não sabia que ele iria desistir, não sabia que ele iria retroceder. Não, Deus chamou você, e você vai sim, porque Deus é mais forte do que você. Deus está num trono alto, sublime, e Ele governa todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a respeito desta vocação irresistível, nós olhamos para a vida de Jeremias. O plano na vida de Jeremias foi estabelecido na eternidade. Deus disse: olha, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci e já te apresentei às nações como profeta. Só que este Jeremias, ele vai dar duas desculpas para Deus. A primeira é no início do seu chamado, e a segunda já no meio do seu chamado. A primeira, ele vai dizer assim: olha, eu não sei falar, sou como uma criança, não tenho habilidades, eu não consigo desempenhar esta tarefa. Ele está falando que é incapaz, e a incapacidade, ele coloca no trono de Deus, diante do trono de Deus, a incapacidade. Como que Deus trata isto com Jeremias? Primeiro, Deus fala para dar a ele uma repreensão. Vai dizer assim: não digas que és como uma criança. Depois Deus vai confrontá-lo dizendo: tudo que eu colocar na sua boca, as palavras que eu colocar na sua boca, tu vais falar. Não. Só que não saiu bem assim. Primeiro, Jeremias não tinha apoio da família. O pai e a mãe de Jeremias não acreditavam na sua profecia. Segundo, Jeremias não tinha um apoio do sistema religioso da época, nem dos profetas, nem dos sacerdotes. Terceiro, Jeremias não tinha apoio político. Os reis da época não gostavam da profecia de Jeremias. A ponto que quando Jeremias chega no capítulo 20 do seu livro, que ele é agredido pelo moço chamado Passu, e ele é colocado dentro de uma cisterna. Depois que ele é tirado da cisterna, ele se volta para Deus e fala assim: tu me iludiste, iludido eu fiquei. Tu fizeste uma promessa, mas não está se cumprindo nada do que tu falaste. O que o Senhor falou não está se cumprindo. Tu me iludiste, e iludido eu fiquei. Tu fostes mais forte do que eu e prevalecestes. Aí Jeremias, na parte C do versículo, vai dizer assim: porém eu não falarei mais em teu nome. Senhor, eu não vou desviar não, mas profetizar nunca mais. Senhor, não vou sair da congregação não, mas desempenhar nenhuma função eclesiástica não. Este ano agora que vem eu vou cuidar de mim. Pastor, olha, conte comigo, mas na retaguarda. Pastor, olha, liderança, nenhum cargo não. Pastor, agora eu tenho outros projetos, não quero mais. E Deus deixa Jeremias falar. Jeremias precisa jogar para fora o que está matando ele por dentro, e Deus pacientemente vai ouvindo, até que Jeremias chega a uma conclusão. Ele vai dizer assim: porém as tuas palavras fizeram arder os meus ossos. E ele teve que voltar a profetizar. Aqueles que Deus chama para a sua obra não dão conta de ficar de braços cruzados. Aqueles que Deus vocacionou com uma missão para realizar na obra de Deus, eles não dão conta de cruzar os braços. A palavra arde, incomoda, e a gente precisa fazer alguma coisa para Deus. Eu lhe pergunto nesta noite: o seu coração ainda arde para fazer alguma coisa para Deus? Você pode levantar a sua mão e glorificar a Ele e agradecer, porque o coração ainda arde. Aleluia. Quantas vezes na caminhada ministerial a gente diz: rapaz, eu cansei,
não dá mais. Mas de repente vai ardendo o nosso coração e a gente volta a fazer a obra de Deus. Primeiro, a vocação é pessoal. Segundo, a vocação é irresistível. Terceiro, a vocação é intransferível. Sabe o que significa isto, meu irmão? Significa que todos nós temos responsabilidades diante de Deus. Significa que aquilo que é para eu fazer, vocês jamais farão. Aquilo que é para vocês fazerem, jamais eu farei. Aquilo que é para o pastor Alailson fazer, vocês jamais farão. Mas aquilo que é para vocês fazerem, jamais o pastor Alailson fará. O que significa? Significa que pode ser que esteja alguém morrendo do meu lado, indo para o inferno, e eu estou esperando que Deus mande outro lá, quando na verdade é você que tem que pregar o evangelho para aquela pessoa. A vocação que nós temos, ela é intransferível. Aquilo que é para você fazer, aquela pessoa que é para você anunciar o evangelho, é você que vai anunciar, é Deus que vai usar você, você será usado por Deus. Por quê? Porque o teu campo de missão, o teu campo de evangelismo é o teu campo de convivência social. É você que caminha com aquela pessoa, é você que faz caminhada, é você que trabalha com aquela pessoa. Então é você que Deus vai usar de uma forma poderosa para a glória do seu nome. Mas talvez você esteja perguntando: Santiago, eu não sei a forma, eu não sei como fazer. Fique tranquilo, apenas se disponha para fazer a obra de Deus. Eu me lembro que eu trabalhava numa determinada empresa e fui transferido para outra seção. E quando eu fui transferido, me anunciaram, falaram assim: olha, para onde você está indo? O rapaz lá não gosta de crente, não. Ia trabalhar eu e ele no mesmo lugar. Eu disse: meu Deus, como é que pode? E cheguei lá, realmente ele não gostava de crente. E eu fiquei por ali trabalhei mais de mês com ele e tentando criar uma forma, um método de anunciar Jesus para ele. E não tinha jeito. Mas aí comecei a perceber que ele gostava muito de futebol, mas muito mesmo. E descobri que ele tinha um grande pecado: ele era corintiano. Quando descobri que ele tinha esse pecado, corintiano, disse: está aí, vou pregar. Cheguei um dia para ele e disse: você sabia que a Bíblia fala de vocês? Ele: de mim como? Você não é corintiano? Sim, pois a Bíblia fala de vocês. E falei: vocês são tão ruins, não é de agora não, faz tempo. Tão ruim que Paulo teve que escrever 4 cartas para vocês, 2 sumiram e 2 estão registradas. Aí ele falou: se a Bíblia fala da gente? Eu falo assim. Aonde? Eu abri a Bíblia e fui mostrar para ele. E assim começamos. Chegou o dia que ele chegava assim e falava assim: fala mais dos corintianos. E eu comecei, até que um dia ele chegou para mim e falou assim: estou indo para a igreja. A minha esposa já se entregou a Cristo, eu já estou indo. Por quê? Porque Deus nos usa no lugar que nós estamos. Nós temos as estratégias, mas é Deus que dá o poder e a autoridade. Deus vai usar você. Deus não vai mandar outro lá. Deus não vai mandar o missionário. Deus não vai mandar o pastor Laílson. Deus não vai mandar os obreiros. É você que trabalha com aquela pessoa, é você que estuda com aquela pessoa. Então você será o instrumento de Deus para aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos esta ideia que é apresentada por Salomão quando ele escreve Eclesiastes capítulo 11. A partir do versículo de número 13, ele fala justamente sobre isso. Ele diz que aquele que olha para o vento, ele nunca cegará, que olhe para as nuvens, ele nunca escolherá. Ele vai dizer que assim como eu não sei como é controlado o vento e nem a chuva, eu também não posso controlar os planos do Senhor. O que Salomão está repreendendo ali é a ociosidade. Salomão está falando que a terra está pronta, as pessoas têm a semente, mas ficam olhando para o lado, para o outro. A terra está pronta. Jesus Cristo falou: a seara é grande, os trabalhadores é quem são poucos. Você não pode ficar perguntando: e se eu chamar ele para vir ao culto e não vir? Se eu começar a pregar e ele ficar zangado? Não. Você não tem domínio na palavra no coração da pessoa. A tarefa da igreja é pregar o evangelho, porque é Deus que abre os corações. Isso está em Atos capítulo 16.
A Bíblia diz que Pedro, que na verdade Paulo, está na beira de um rio, na cidade de Filipe, e a Bíblia diz que ele está conversando a palavra de Deus, e ali do lado tinha uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz que Paulo, falando a palavra, o texto diz: o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender tudo que Paulo estava pregando, estava falando. Você vai falar o evangelho e Deus vai abrir os corações. Você vai lançar semente e Deus vai fazer aquela semente crescer e dar frutos para a glória do seu poderoso nome. Agora, encerro agora, olhando para o texto. O texto diz: depois disto dele chamar, esse chamado pessoal, esse chamado irresistível, esse chamado intransferível, o texto diz que ele chama os 70 e envia de 2 em 2. Depois disto ele faz uma afirmação: a seara é muito grande, os ceifeiros são poucos. Olhando para o texto, a gente percebe que primeiro Jesus faz um diagnóstico da sua obra, e ele percebeu que a demanda é muito grande para a quantidade de trabalhadores. Jesus percebeu que a seara é muito grande para a quantidade de pessoas que estão dispostas realmente a trabalhar nesta seara. Segundo ponto que nós percebemos aqui é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade da igreja. Me parece que Jesus está dizendo: olha, a seara é muito grande, vocês vão ter que trabalhar muito. Parece que eu vejo os discípulos se entristecerem, vai pensando: vamos ter que trabalhar dobrado, suar mais, isto vai ser muito cansativo. Aí Jesus dá a saída para eles, dizendo assim: rogai, orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Percebam, é Deus que envia os trabalhadores, mas é a igreja que clama e que suplica ao Senhor para Deus enviar trabalhadores para a sua obra. Ou seja, a soberania de Deus não anula a responsabilidade da igreja. Nós vamos orar e Deus vai levantar pessoas. Nós vamos orar e Deus vai capacitar pessoas. Nós vamos orar e Deus vai dar poder para as pessoas. Nós vamos orar e Deus vai dar sabedoria para as pessoas. Deus vai levantar pessoas com poder e autoridade para pregar a sua palavra, para serem ganhadores de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, o texto vai dizer que nesta missão não há espaço para o individualismo. O texto diz que Deus os mandou, que Jesus os mandou de 2 em 2. Lembra do que o sábio Salomão vai dizer? Ele diz assim: é melhor serem 2, porque se um cair, o outro levanta. A obra de Deus, na obra de Deus, no chamado evangélico, não há espaço para individualismo. Aqui não tem ninguém melhor, aqui não tem quem prega melhor, aqui não tem quem ensina melhor, aqui não tem quem canta melhor, aqui não tem quem profetiza mais. Não, todos nós somos servos de um Deus eterno e soberano, que nos usa segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Cada um de nós somos úteis na obra de Deus, não há espaço para individualismo. Quarto, o Deus que chama é o mesmo Deus que habilita. O texto vai dizer que ele olha para os seus discípulos e diz a ele: eis que vos dou poder. Se ele chamou você, ele vai dar poder para você. Se ele chamou você, ele vai dar autoridade para você. Se ele chamou você, ele vai capacitar você. Quinto, o sucesso da missão não pode ser medido, ou não pode ser a causa maior da nossa alegria. E isto aqui me confronta muito. Por quê? Os discípulos vão e eles começam a pregar, e a Bíblia nos informa que milagres acontecem enquanto eles estão pregando. Eles retornam e trazem um relatório para Jesus, e vão apresentar a Jesus o relatório. E ele diz: Jesus, nós estamos tão felizes, nós estamos tão contentes, nós estamos tão maravilhados. Ah, Jesus, como é bom fazer a tua obra. Ah, Jesus, como é bom. Jesus pergunta: por que vocês estão tão felizes assim? E eles falam assim: porque no teu nome até os demônios se submetem,
No teu nome os enfermos são curados. No teu nome as pessoas são transformadas. Oh, estamos muito alegres. Foi um sucesso o culto, foi um sucesso a cruzada. Jesus olha para ele e diz: olha, vocês têm que se alegrar com isso não. Irmão, imagine. Permita-me, pastor, pegar o senhor como exemplo, tomá-lo como exemplo. Imagine você chegar para o pastor Alailson e dizer: pastor, ontem eu preguei. Pastor, foi terra. Pastor, o céu desceu lá. Coloquei até no status: vem para cá, Brasil. Foi bom demais. Pastor, mas o fogo caiu. Não, o céu desceu, pastor. E o pastor olhar para você e dizer assim: tem que se alegrar com isso não, rapaz. Talvez alguns pediriam carta e diriam assim: o pastor quer podar meu ministério. Pastor não quer que eu cresça não. É porque Deus está me usando. Jesus olha para o discípulo e diz assim: é por causa disso que vocês estão alegres? É porque teve paralítico andando? Vocês estão alegres porque os demônios saíram? É por causa disto? Aí Jesus fala assim: não se alegre por causa disto não, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque o sucesso ministerial não acontece em todo momento. Se a minha alegria dependesse do sucesso da pregação, do sucesso do louvor, não acontece. Não é todo dia que a gente prega e as coisas acontecem, não. Tem dia que a gente sai ruim da pregação. Eu lembro, eu fui pregar uma época e um dia eu preguei lá nessa igreja, uma igreja batista, e eles me deram 45 minutos e eu preguei, mas preguei que suei a meia. No outro culto, eles me deram 1h20, e a mensagem era só 20, e eu preguei os 20, e o culto terminou cedo. Porque não é todo dia que o negócio acontece. Então a minha alegria não pode estar baseada no resultado do ministério. A minha alegria, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Independente do que aconteça aqui, a minha alegria, porque meu nome está escrito no livro da vida. Esta é a base da nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, é necessário entendermos que este chamado, esta vocação para a seara, para servir ao Senhor, é um desafio muito grande. Precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos abrir mão de muitas regalias para que Deus nos use de uma forma poderosa. Te convido a ficar de pé, por favor. Imagine comigo, por favor, que nas TVs que estão aqui atrás, estivesse um anúncio aqui, bem legível, tivesse um anúncio. E esse anúncio fosse mais ou menos assim: procura-se homens e mulheres para a difícil tarefa de ajudar a edificar a minha igreja. Esses homens e mulheres serão às vezes mal compreendidos com frequência, até mesmo pelos colegas de trabalho. Enfrentarão ataques de um inimigo invisível. Possivelmente não verão o resultado de seus esforços e só receberão a recompensa completa depois da conclusão de todo o trabalho. Lembrem-se, a entrega para este trabalho pode lhe custar seus sonhos, seus projetos, seus anseios e até mesmo a sua vida. A pergunta é: quem se arrisca e diz: eu quero, Senhor? Jim Elliot, o primeiro missionário nas tribos Auca, no Equador, tinha um pensamento com ele que foi colocado na sua biografia, escrita pelo seu filho, depois da sua morte, quando foi assassinado por um índio. Ele disse que o pai dele falava assim: viva a vida para Deus, mas viva de forma tão intensa, para quando chegar o dia de você morrer, você não tenha mais nada o que fazer para Deus, a não ser
descansar nos seus braços. Que o Espírito Santo gere isto em nós, o desejo de fazer alguma coisa e de vivermos para Deus intensamente, porque quando chegar o dia dele nos chamar, não tenha mais nenhuma obra para a gente realizar, e a gente possa descansar nos braços dele, porque fizemos tudo o que ele ordenou. Você ouviu a palavra de Deus? Deus falou com você nesta noite. Eu quero orar com você. Querido Deus, eterno Senhor, Criador de todas as coisas, eu preguei a tua palavra, procurei o máximo ser fiel ao texto bíblico, Senhor, mas eu reconheço que todo empenho, esmero e dedicação se tornaria totalmente inútil se o teu Espírito não aplicar as verdades necessárias ao coração desta igreja. Que este povo que ouviu esta palavra saia nesta noite convicto da sua vocação e do seu chamado. Que esta irmã que talvez enterrou os talentos, que este obreiro que talvez enterrou, cansou na caminhada e está dizendo: não tenho força mais, agora não dá mais, ele possa ser renovado pelo teu Espírito Santo agora, e que ele possa entender que a vocação que Deus entregou a ele é irresistível, e que ele só vai ser feliz se ele realmente realizar tudo aquilo a qual Deus chamou ele para fazer. Desperta-nos, Senhor, para a tua obra, porque o tempo, Senhor, é tão curto, ó Deus, e é tanto trabalho, nós precisamos despertar para isto. Agora te peço, usa esta igreja com poder e com autoridade. Usa cada jovem, cada moça, cada adolescente, cada senhor, cada senhora, os obreiros desta casa, eles possam ser instrumento de Deus. E eu creio, ó Deus, que dentro de um tempo oportuno, aleluia, esta casa não há de comportar a quantidade de pessoas que estarão aqui para glorificar o Senhor, porque cada um de nós, ó Deus, seremos instrumento de Deus para a salvação nesta grande seara. Usa os teus filhos de uma forma gloriosa, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém.